Projeto Ensaios, leia comigo. A Sombra e A Sobra de Lombroso. Ensaio de Viviane Burger Ballarotti e Wayne César Freitas Pinto. Revisado por Caroline Guedes e Maria Clara de Freitas Barcelos. Com ilustração de Guilherme Palácio, 2025, publicado pela Ermira Cultura em 8 de novembro de 2025. Hoje, você está lendo com Ellen Ramos. De que forma a criminologia foi, e mais importante, ainda é, influenciada por César Lombroso. Segundo Ferreira 2018, a partir dos estudos de Lombroso, o objeto do estudo da criminologia se deslocou do crime para o criminoso. Medeiro 2020, adotando a mesma premissa, esclarece e destaca o conceito de criminoso nato, isto é, o indivíduo sanguinário e de regressão atávica que estaria destinado a cometer crimes. No Brasil, um importante livro sobre o tema, Lombroso perante a Criminologia Contemporânea, de Teodolindo Castiglione, reserva capítulo inteiro dedicado a Freud. Gostaríamos, sob o viés da recepção brasileira da psicanálise, de apresentar e refletir sobre alguns elementos desse capítulo. O livro de Castiglione foi publicado no início da década de 1960, quando, como aponta Ferreira 2018, a noção de que o sujeito se constitui de forma precária, todo sujeito e não apenas aquele eleito por Lombroso como objeto de estudo, já era aceita pelo direito e pela criminologia, já que Freud havia retirado o fardo da maldição do sujeito ao instituir que a normalidade é frágil e precária. Mas Castiglione, 1962, não parece querer se curvar a essa percepção ou concepção e passa, ele próprio, a medir com a régua do pai da criminologia, como se tivesse herdado na qualidade de filho dileto a mente de César Lombroso, para concluir lombrosianamente, com o perdão da expressão, que o sujeito da criminologia é um sujeito de gênio nato, e assim, muitos críticos de Lombroso são reputados por Castiglione como inimigos que fazem insinuações malévolas, denominados literalmente de falsários e embusteiros. Para Castiglione, 1962, a teoria lombrosiana seria passível de críticas, mas não há que se duvidar da moral ou probidade, retidão ou lealdade de Lombroso, e o referido autor busca incessar, de forma inconsciente, o pai da criminologia, tal como a figura totêmica a que mais tarde fará referência ao abordar a obra de Freud, já antevendo que a morte simbólica do pai da criminologia será inevitável. Apesar da crítica, Castiglione faz questão de atribuir a Freud os atributos morais tão caros a Lombroso, especialmente a idoneidade moral. Entretanto, se Castiglione perdoa Lombroso por qualquer excesso ou omissão, não vai ser tão condescendente com a falta de Freud, já que sustenta que o pai da psicanálise teria falhado por não ter se aprofundado na ciência cuja paternidade é de Lombroso, preferindo o consultório e os livros, inclusive aqueles que tratam de crimes, mas deixando de lado os crimes e os criminosos da vida real. No estudo comparativo desenvolvido por Castiglione, 1962, há evidente incômodo, especialmente em relação à noção tradicional ou moral de família, pelo fato de Freud ter se debruçado sobre a questão do parricídio em suas obras, da qual deriva o próprio complexo de Édipo, e Castiglione procura ajustar e achatar o conceito freudiano ao de criminoso nato lombrosiano, concluindo, por assim dizer, que Édipo
mata o pai porque, essencialmente, Édipo é um criminoso nato. Seria até possível indagar se Castiglione estaria revelando o desejo de que Freud fosse lombroso, operando no registro da frustração ao constatar que as representações e imagens de ambos, além de não se confundirem, nem sequer se misturam. Certamente, a análise do capítulo mereceria maior aprofundamento, mas o que apresentamos até o momento é suficiente para demonstrar que Castiglione estava encantado tanto pela teoria lombrosiana quanto pela figura paterna do próprio Lombroso, não hesitando em conferir caráter fantasioso à teoria de Freud, já que desenvolvida em consultório não frequentado pelos delinquentes lombrosianos, teria sido fundada sobre criminalidade imaginária baseada especialmente no parricídio presente em obras literárias, enquanto a teoria de Lombroso teria tratado da criminalidade real. Se considerarmos o aspecto simbólico disso, aliás, aspecto não mencionado por Castiglione, podemos destacar que quem comete o parricídio, no final das contas, é a própria criminologia. E se atualmente o que se busca na psicanálise é resgatar, retomar ou ressignificar a teoria de Freud, na criminologia contemporânea, a realmente contemporânea e não a de Castiglione, já que sua obra é da década de 1960, Lombroso figura como a fotografia esmaecida do patriarca cujos descendentes reconhecem que o respectivo legado, já superado, restringe-se à época do pai. Não há dúvidas de que a teoria freudiana, ao estabelecer, ainda que sob a discordância de Castiglione e mais grave dos moralistas pós-modernos, caráter de precariedade à normalidade, deu novos contornos à própria criminologia, já que não mais se está diante de humanidade dividida em estereótipos, mas de sujeitos impregnados de humanidade, como ressalta Ferreira 2018. Nunca é demais apontar que o fantasma do pai da criminologia atormenta a sociedade moderna, sendo constantemente invocado pelos punitivistas saudosos de conceitos que foram superados pela própria criminologia. Fantasma, aliás, que foi identificado por Castiglione, 1962, página 295, mas que não o impediu de ter esperança de que, mesmo que se esquecesse da figura que deu à criminologia o mais vigoroso impulso inicial, todos os que, com o cérebro e o coração, trabalham neste campo estão sob a sombra benéfica de Césare Lombroso. Assim, ao invés do merecido descanso, ao ser deslocado para tempo que não é mais o seu e em que não são consideradas as transformações e a evolução da criminologia, o fantasma do pai da criminologia passa a assombrar a sociedade contemporânea e sua sombra. Ao invés de ser benéfica, impulsiona o punitivismo, como esclarece Medeiro 2020, para quem o preconceito que permeia a sociedade brasileira e influencia a política criminal e o sistema penal brasileiro tem também origem no sistema lombrosiano. Tomara que no futuro obras como a de Castiglione se configurem como meros achados arqueológicos não passíveis de permear a contemporaneidade com a sombra e a sobra da moralidade lombrosiana e que Lombroso possa, finalmente, descansar em paz. Este foi o Projeto Ensaios Leia Comigo, com edição de Natasha Garcia. O Projeto Ensaios é um projeto de divulgação científica da filosofia e das ciências humanas, coordenado pelo professor Wayne César, do curso de Filosofia da UFMS, em parceria com a Ermira Cultura. Até a próxima!